Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o VRTA11, fundo imobiliário de papel que fez uma emissão agora recente, vem crescendo bastante, já é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, tem uma pegada ali de um high grade, né? Uma pegada menos, com taxas menos agressivas, e emitiu agora o seu último relatório gerencial. A gente vai dar uma olhada, ver o que teve de alteração, ver as expectativas para os próximos meses. Inclusive ele deu uma reduzida no rendimento entregue aí no último mês, inclusive isso até acarretou um pouco na redução de preço em sua cotação. A gente vai dar uma olhada que ele está bem descontado, praticamente em seus menores valores aí históricos. A gente vai olhar o que houve de alteração também no seu portfólio. Vamos ver os pesos, as margens de segurança, seus riscos, seus detalhes, ok? De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Participe do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. Vamos olhar que nesse exato momento ele está com R$ 85,32 de cotação, teve até uma quedazinha hoje aí de menos de 0,5%. Conta com quase 120 mil cotistas. P sobre VP já indica um certo desconto de 6%, onde temos a cota patrimonial de R$ 90,81, ele negociando nos 85. Começando aqui no relatório gerencial, a gente tem alguns dados iniciais aqui. A gente já vai pular já para a parte das notas da equipe, o detalhamento aí, as notas do gestor, onde ele fala que fevereiro não teve movimentação na carteira, porém a gente vai ver que teve algumas aquisições ali no portfólio mais à frente. Quanto ao caixa, está representando atualmente 4,4% do patrimônio do ativo. Em compromissadas reservas ele tem quase 105 milhões. Tá? Inclusive ele fez uma emissão de cotas, e ele fez um bom levantamento de dinheiro, só que ele não vai usar esse dinheiro para finalizar essas compromissadas, né? Ele vai pegar esse dinheiro para fazer novas alocações, já que tem um retorno, uma expectativa de retorno maior do que quitando essas compromissadas. Porém, ele fez uma venda do Crinagumo aqui no volume de 40 milhões, e esses recursos serão utilizados para desfazer parcialmente dessa compromissada, que no caso é de 105 milhões, ele vai usar aí já para ir se desfazendo dessas compromissadas. Mais à frente ele vai falar um pouco sobre a volatilidade dos títulos públicos, a Selic, a questão das empresas aí, várias passando por dificuldades financeiras, né? E num momento de cenário como esse, que acaba gerando grandes oportunidades para novas alocações em condições mais atraentes. E mais à frente ele vai falar sobre a questão do Crinagumo lá, dos 40 milhões de reais que a gente já viu. Dando uma olhada rápida aqui nos números, a gente já viu lá no Status Invest, patrimonial dele está em R$ 91,04. Olhando aqui, tem uma certa diferença aqui no Status Invest, mas devido ao delay e tal, mas o patrimônio dele aí chegando a quase 1,5 bilhões de reais, tá? Mais à frente a gente tem aqui as últimas operações adquiridas, no caso em janeiro, foram adquiridas, no caso temos a CRI Residência, a uma taxa aí de IPCA mais 12, que é uma taxa muito boa, né? Uma taxa muito alta aí, uma taxa facilmente de fundos de alto rendimento, né? Adquirimos aí quase 19 milhões e meio, e no MRV aí 20 milhões, um CDI mais 3 também, uma taxa muito boa. Duration da primeira foi 3 anos e dessa da MRV, um duration de 5 anos. Aqui ele vai fazer um gráfico de distribuição dos rendimentos, a gente entra na DRE do ativo, onde algo bem interessante aqui a respeito dos 95 centavos, né? Coisa começa a ficar interessante aqui, que a gente vai entender o que houve nesses 95 centavos, o porquê desse valor. De antemão, já antecipo para vocês, ele poderia ter pago bem mais, a gente vai fazer essas contas aqui. Já vou abrir aqui a calculadora. Ele teve aqui, comparando com janeiro e fevereiro, ele teve até um resultado recorrente maior, teve resultados recorrentes a respeito dos fundos imobiliários também maior, não só dos CRIs como dos FIIs, que ele tem em carteira. Não teve nenhum resultado recorrente, né? Porém, no total, em fevereiro, ele teve um resultado de 17 milhões e 700 mil, que é maior do que o de janeiro, né? E aí, no final das contas, tirando as despesas, ele teve feito uma reserva. Em janeiro ele usou uma reserva de 71 mil reais, como a gente vê aqui, e em fevereiro ele fez uma baita de uma reserva aqui, ó, de 1,5 milhão de reais, ele guardou. Ou seja, se ele não tivesse feito essa reserva, ele tivesse tocado essa reserva aqui nos dividendos, ele teria entregue um valor bem maior. Inclusive a gente pode fazer essa conta aqui, ó, 812.802,80, vou colocar até os centavos aqui, mais devolvendo aqui o dinheiro que ele fez de reserva, que ele guardou de reserva. Se ele tivesse distribuído, a gente teria um total aí de 16 milhões, que a gente já vê que já é bem mais do que R$1, né? Que a quantidade de cotas a gente tá vendo aqui, ó, na faixa de 15 milhões de cotas, 15 milhões, 592.424 cotas, ele teria entregue praticamente aí R$1,05 por cota, né? Ou seja, ele fez uma reserva de praticamente 10 centavos aí para os próximos meses,
e segurou um pouco o rendimento, entregou um pouco abaixo, né? Muita gente ficou preocupada com o desempenho do fundo, mas apesar de fevereiro ter sido um mês bem curto, né? Ele conseguiu ter um resultado aí de R$ 1,05 por cota, inclusive fez até reserva, né? Isso passa um pouco mais aí digamos assim, de conforto, né? Para quem está na expectativa aí de ver o que foi que aconteceu realmente, porque ele tinha caído. Na verdade, ele não caiu, ele fez mais reserva. Mas à frente aqui, quanto aos devedores, a maior parte é de construção civil, seguido de alimentos e fundos de papel que ele tem em seu portfólio. Aqui, quanto à quantidade dos CRIs, maior quantidade aí tem peso aí de 0 a 1% do patrimônio do ativo. Quanto ao volume dos ativos, a maior parte é de 2 a 3%, tá? A gente vai olhar mais à frente detalhes sobre isso que vai entender melhor no detalhamento das operações. Quanto aos indexadores, a maior parte é em PCA, seguido de fundos imobiliários, tem 9,7% de peso, e do CDI, que é o outro indexador, com 5,5% de exposição. Temos também IGPM e o IGP bem pequeno aqui também. Quanto ao tipo do ativo, a maior parte, quase 93% são CRIs, temos os 4,4% de caixa e os 10% de fundos imobiliários. Quanto à taxa média por indexadores, algo bem interessante aqui, lembrando, é um fundo de baixo risco, né? Um high grade, onde a gente tem aí as operações de PCA, 91% dessas operações foram adquiridas aí a praticamente 7%, na IPCA mais 7%, e na marcação mercado está 8,39%, né? Que é um rendimento bem interessante, né? Rendimento aí facilmente de fundo de médio risco, né? Só que aqui uma operação high grade. CDI aqui também temos aí 2,8%, e na marcação mercado 2,8% até, a de aquisição foi um pouco menor, 2,84%. Duration 5,22 anos, que é um duration até um pouco alto, né? Mas lembrando, são operações, como a gente vê aqui, pega-os aí a uma taxa bem baixa, né? E aí, quando você tem a taxa mais baixa, o duration aqui, né, é uma opção mais high grade, né? Ele tende a ter um pouco mais de tempo, né? Não é aquela taxa tão alta que aí a volta, o retorno desse dinheiro por completo é mais rápido. Quanto aqui a cotação ao mercado, vezes a cota patrimonial está tendo certo deságio, né? Inclusive está bem maior do que o que já está aqui, né? A gente vê aí está de 6% aí o P sobre VP. E a sensibilidade do dividendo é algo bem interessante, R$ 85,32 nesse momento. A gente não consegue nem quadrilha aqui, tá? Ou seja, aqui a menor que a gente tem aqui é de 89, ou seja, está bem longe dos 85 que ele tem. Porém, eu já fiz essas contas aqui para vocês, tá? Estendi essa tabela aqui até o valor de R$ 85,32, e aí a gente tem um retorno aqui calculado, feita a interpolação e tudo, de IPCA mais 10,53, tá? Superando aí 10,5, IPCA mais 10,5, que é um retorno muito, muito alto, né? E a gente fica na expectativa aí de ver como é que vai se desempenhar isso ao longo dos meses. Na composição da carteira, o detalhamento dos ativos, aqui, 1 a 1, a gente tem o maior peso aqui de 4,26, o que é uma exposição bem baixa, né? A gente sempre tem ali a margem de segurança de 10%, ele está bem seguro aqui, é maior, apenas 4,26 de exposição, né? Caso venha a ter um problema nessa operação, representar a maior operação de 4,26, né? A gente vê muitas operações aqui com 1% ou menos de exposição, tá? Olha aqui, o tanto ainda continua, tendo aí um total aí de quase 1 bilhão e 300 mil reais, né? Ou seja, maior parte aqui a gente já viu tudo em PCA, tá? É sempre bom dar uma olhada se tem algumas repetidas aqui, mas, por exemplo, essa maior aqui a gente já vê que não vai ter nenhuma repetição dela aqui. Então, passa uma segurança bem maior nessa questão dessas exposições bem abaixo, ok? Mais à frente a gente tem o peso aqui dos fundos imobiliários em si. Temos o CAMI 11 aqui, fundo imobiliário, que é o maior peso dos fundos imobiliários dele, mas é um peso aí abaixo de 3%, temos 2,8% de exposição. Depois o Game 11 com 2,43% e HGCR com 2,18%. O restante aí com menos de 1% de exposição, tá? Temos RBRY. E aqui mais à frente a gente vai ter só alguns links, alguns detalhes, perguntas e respostas dos cotistas, e mais à frente o detalhamento das operações em si, uma a uma, né? Lembrando, é um fundo, fez emissão recente, né? Está aí alocando as operações, tá entregando. A gente viu que ele teve um desempenho muito bom, né? Assim, em comparação com o que ele entregou, né? Que foi os 95 centavos. Ele poderia ter entregue ali R$ 1
praticamente R$1,05, né? E aí ele fez essas reservas para os próximos meses e é um fundo atrelado à IPCA. A gente está vendo que os números do IPCA estão crescendo, né? O IPCA de fevereiro agora já foi anunciado, na faixa dos 0,84, né? Já subiu um pouco mais a inflação, né? E a tendência é esses fundos de papéis entregarem um retorno maior. Os fundos de papéis atrelados à IPCA é algo bom, né? Mas infelizmente para a gente, para o brasileiro em si, é ruim, né? Porque os preços das coisas vão ficando mais caros, né? Mas enfim. Lembrando, isso não é nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, tá? Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Deixa seu like no vídeo, comenta aí o que é que você acha do VRTA, se tem ele, se já teve, se você tem interesse em entrar no ativo, tá? E isso era o que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!